Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento de suporte Helpdesk nível 1. É uma honra e um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. Nós somos a Network Consultoria, uma empresa especializada e apaixonada por tecnologia. Nós fornecemos consultoria técnica para diversas empresas, organizações governamentais, e o nosso cargo-chefe, que é a consultoria especializada em provedores de acesso à internet. Nosso DNA é esse, nosso principal produto é as consultorias para provedores de acesso à internet. E pensando nisso, a gente decidiu criar um canal, para que possamos ajudar mais as pessoas, mais os colaboradores, mais os donos de provedores, mais os provedores, mais a internet em si. Então a gente criou um canal que agora a gente vai trazer alguns treinamentos nesse canal, iniciando primeiro pelo treinamento de suporte Helpdesk nível 1. É um treinamento que vai visar a qualificação do Helpdesk do provedor, do atendimento ao cliente, do atendimento ao técnico externo. Então a gente vai fornecer esse treinamento para estar qualificando essas equipes. Tá? Esse treinamento vai dividir em alguns tópicos, mais à frente eu vou falar quais são os tópicos. E esse treinamento é um treinamento totalmente gratuito que vai ser disponibilizado para vocês. Então vamos lá. Para quem não me conhece, vou me apresentar aqui agora. Meu nome é Paulo Oliveira, eu trabalho com telecomunicações desde 2012, sou gerente de redes de um provedor no estado de Goiás, sou consultor de diversos provedores e empresas no Brasil, tenho bacharel em Sistemas da Informação pelo Centro de Ensino Superior de Catalão, sou especializado em Segurança da Informação pela Universidade de Brasília, possui diversas certificações em MikroTik, Microsoft, ITIL-V3, entre outros. O objetivo desse treinamento é qualificar a equipe de atendimento Helpdesk, focando na qualidade de atendimento ao cliente, visando sempre a diminuição de atendimentos externos e na resolução do problema do cliente, para uma melhor retenção de clientes e valorização da marca do provedor. Então, pessoal, o objetivo desse treinamento, como é bem explicado aí, a gente quer fazer que o provedor resolva o Helpdesk resolva o atendimento ali naquele primeiro contato com o cliente, para que não seja necessário o envio de um técnico, o desgaste com o cliente para resolver tudo aquilo. Lembrando que muitas pessoas definem a gente como os meninos que reiniciam o modem do cliente, que reiniciam os equipamentos do cliente. Através desse treinamento eu quero mudar um pouco dessa história. Eu quero que sejam os meninos que resolvem o problema do cliente. Então isso foi o meu principal foco de criar esse treinamento, de trazer esse conteúdo para vocês, e vamos tentar atingir o objetivo. Pessoal, aqui é os nossos tópicos dos treinamentos. Eu resolvi falar em alguns tópicos, pedir sugestão a alguns técnicos de alguns provedores que eu presto serviço, e eu levantei alguns tópicos, que são eles. Primeiro a gente vai falar um pouco dos fundamentos de redes, da segunda parte a gente vai falar o que é um ISP. Depois a gente vai mostrar um pouquinho dos padrões de atendimento de telefone, como atender o telefone, como não perder o cliente, como não estressar o cliente, como tentar resolver a ligação da melhor forma. A parte de como verificar o cadastro do cliente, eu quero trazer alguns sistemas ERPs, alguns sistemas de provedores diferentes, tipo o IXC, o SGP, o Vigo, o Routerbox, o HubSoft. São sistemas diferentes. Eu quero mostrar em diversos sistemas como verificar o cadastro do cliente, para que
analistas de diversos provedores consigam fazer essa melhor verificação, essa melhor análise de acordo com o seu sistema. Caso eu não traga um sistema do seu provedor, a gente pode combinar, eu posso acessar, posso fazer um treinamento específico para aquele sistema. Tudo a gente vai querer ajudar aos nossos clientes, aos nossos futuros clientes e a todos que vão buscar esse treinamento. A gente vai mostrar também a parte quais são os equipamentos mais comuns a ser utilizados na casa do cliente, uns procedimentos para verificação de como foi instalado no cliente, para conseguir guiar o cliente dentro da sua própria casa para reiniciar o equipamento, ver qual que é o cabo que está conectado. A gente vai ensinar a configuração de equipamentos de alguns clientes, a configuração padrão dos clientes. Algumas partes de análise, como analisar uma falta de conexão, uma lentidão, uma perca de pacote, analisar por que um site ou outro não está abrindo, analisar a rede wireless do cliente, fazer a parte de configuração de equipamentos, até mesmo para a infraestrutura da empresa, padrão de atendimento técnico externo, como que você vai atender seu colega de campo que está ali, digamos, no sol, esperando aquela ligação. Então a gente quer focar para que a pessoa melhore o atendimento, para que libere o técnico de rua mais rápido, para otimizar o fluxo da empresa. Os procedimentos para instalação, os procedimentos para atendimento de suporte externo, procedimentos para verificar se tem rompimento de fibra na sua rede FTTH, porque hoje muitas vezes abrem suporte, abrem atendimentos em redes FTTH, sendo que é apenas uma CTO parada, uma CDO parada. Então a gente quer trazer esse procedimento. Procedimento para verificar POPs parados, e um pouquinho no final aí do planejamento, de como se faz um planejamento para uma rede FTTH bem eficiente. Pessoal, cada aula, né, a gente vai trazer um tópico, né? Eu pretendo toda semana trazer uma aula para vocês, na segunda-feira, nos domingos. Se me agendando a minha correria diária aqui, a gente vai lançar um vídeo por semana no canal. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative a notificação para assim que eu lançar vocês já ver. Compartilham com seus colegas em provedores. Pessoal, compartilhar uma informação não gera concorrência, né? A gente avisar o nosso parceiro, o nosso concorrente ali da cidade que a gente disponibilizou um curso, não gera concorrência. Isso aí vai gerar admiração de outros profissionais de vocês. Então mostre esse curso para um amigo que trabalha em outro provedor, mostre esse curso para um amigo que trabalha no mesmo provedor. Vamos melhorar os nossos atendimentos para cada vez melhorar a perspectiva do cliente no uso da internet. Então vamos lá, pessoal. Na nossa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho de fundamentos de redes, né? Eu acho que todo início tem que começar do início, não tem como fugir disso. Então eu vou passar um pouco de noção de fundamentos de redes. Eu fiz uma versão bem enxugada, porque se fosse falar de tudo, a gente ia fazer 10 vídeos só de fundamentos de redes, mas eu fiz uma aula bem enxugada. Quem tiver dúvida, na descrição do vídeo eu vou deixar meus contatos pessoais, Telegram, WhatsApp, Instagram e todas as formas que vocês possam nos buscar, nós da Network Consultoria. Então vamos lá, pessoal. Rede de computadores ou rede de dados. Na informática e na telecomunicação é um conjunto de 2 ou mais hosts interligados por um sistema de comunicação digital, guiados por um conjunto de regras que são denominados protocolos. Pessoal, toda vez que vocês verem a palavrinha host em fundamentos de rede, são qualquer dispositivos que sejam conectados um ao outro, que estejam conectados a uma rede. Então um computador é um host, um celular é um host, um tablet é um host, uma impressora é um host, uma TV Box, que vocês devem adorar aí, é um host. Então tudo que é conectado a uma rede é um host. Então toda vez que a gente falar host, a gente quer falar qualquer equipamento que esteja interligado na rede. Os exemplos mais comuns de redes de computador são a internet e a intranet. Rede local e uma rede local doméstica. Pessoal, a intranet
é uma rede interna, por exemplo, da empresa, ou pode ser classificada como uma intranet local, uma rede local, né? E a internet é a interconexão dessas pequenas redes. Então, a interconexão de um provedor A com um provedor B, com um provedor C, que liga aos provedores dos Estados Unidos, que liga aos provedores da Europa, e assim se torna a internet. A internet, ela é uma união de redes, né? Então são várias redes independentes se conectadas para trocar informação. A rede de computador, muita gente acha que é um ramo só da informática, mas não. É um ramo da engenharia elétrica, engenharia eletrônica, informática e a tecnologia da informação, telecomunicações ou engenharia da informática. Uma rede de computadores facilita as comunicações interpessoais, permitindo que os usuários se comuniquem de formas eficazes, de maneira simples, através de vários meios, como e-mail, mensagens instantâneas, chat online, telefone e videoconferência. Hoje é praticamente impossível se pensar a parte de comunicação sem a internet, porque hoje a gente faz tudo. A gente tem tudo na internet, a gente busca tudo na internet, então é o melhor meio e o maior meio de comunicação global. Então vamos lá, pessoal, vamos falar e contar um pouco da história da internet, como que começou essa tal dessa rede de computadores, como que começou essa história. Vamos lá. Em 1960, o que bombava na época, o que começou a parte de comunicação era a rede telefônica. A rede telefônica naquela época dominava o mundo. Nessa época, a voz era transmitida por comutação de circuitos a uma taxa constante entre a origem e o destino. Ou seja, nesse período a comunicação era entre um ponto A e um ponto B. A gente estabelecia uma conexão com o telefonista e o telefonista indicava para quem que a gente ia fechar o nosso ponto a ponto. A ligação era um ponto A e até o ponto B. Em busca de como transformar a comutação de circuitos em uma comutação de pacotes, 3 grupos de pesquisa separadamente iniciou seus estudos, sendo o primeiro em 1961, onde Leonard Kleinrock, nos laboratórios do MIT, usou a teoria das filas, a comutação de pacotes baseados em tráfego de rajadas, e já em 1964, Paul Barham, no Rand Institute, começou a estudar o uso da comutação de pacotes para segurança na transmissão de voz nas redes militares. E já na Inglaterra, Donald Hayes juntou com Lawrence Roberts, também da MIT, e lideraram um projeto de ciências de computadores que na época era gerido pela ARPA, né, que é a Agência de Projetos de Pesquisa Avançadas. E aí, em 1967, surgiu a ARPANET. Publicou a ARPANET, a precursora grande rede mundial à internet, sendo a rede de computadores por comutação de pacotes. Ou seja, ela deixou de ser uma comutação de circuitos, né, para se tornar o que a gente conhece hoje, que é a comutação de pacotes. Os primeiros comutadores de pacotes ficaram conhecidos como Interface Message Protocol, ou simplesmente o IMPS. Esses eram os processadores de mensagens de interface sendo fabricados pela empresa BBN. Por volta dos anos 70, começaram a surgir outras redes de comutação de pacotes, além da ARPANET. Começou a AlohaNet, que fundou também o protocolo de broadcast. Começou também a Telenet, que era uma parte comercial da ARPANET, e também tinha a Telnet, a Transpec, tinha outras empresas. O trabalho pioneiro da interconexão de redes foi supervisionado na época pela DARPA, que era a Agência de Projeto de Pesquisa Avançada e de Defesa,
criando uma arquitetura e uma rede de redes baseadas na criação de um protocolo. Esse protocolo, por hora, a gente usa até hoje na nossa vida, que é o Transmission Control Protocol, ou seja, o TCP, responsável pela entrega sequencial e confiável de pacote. Com o tempo, o serviço deste foi modificado devido à procura de um controle maior no fluxo de informação. Aí nessa época surgiu a divisão, que era o protocolo TCP e que foi criado também o protocolo DP. A gente vai ver mais detalhado à frente o que é o TCP, o que é o DP e quais são as suas diferenças. Mas foi nessa época que foi criado o TCP e o DP. Além das pesquisas realizadas pela DARPA, como eu falei, no Havaí, pela AlohaNet, foi criado o protocolo Broadcast, que é um protocolo que todo mundo fala com todo mundo, né? Então foi criado lá na época pela AlohaNet. E pelas essas pequenas redes se surgindo, foi necessário criar os protocolos. Pessoal, aí pulando um pouquinho, a internet avançou muito na Guerra Fria, né? Porque naquela época eles precisavam ter uma comunicação com os soldados e o Pentágono. Então naquela época eles criaram essa parte de comunicação onde elas se comunicavam na guerra com o Pentágono através de um computador que ficava centralizado, né? E depois que passou a Guerra Fria, a rede não foi mais utilizada pela ARPANET, ela não tinha mais importância mais para a ARPANET. Então ela foi passada para a maioria das universidades e outros pesquisadores que foram estendendo a comunicação por outros países e chegando à década de 80 com 100 mil máquinas interligadas formando uma grande rede mundial. Então nessa época começou a interligação entre as redes mundial. Depois que acabou a Guerra Fria, os pesquisadores, os estudiosos começaram a estender essa rede e estendeu ela em outros países para fazer a parte de estudos e acabou conectando mais de 100 mil máquinas, o que era um trabalho incrível para a época. Já em 1983 surgiu o nosso amigo que até hoje está na nossa vida, que é o protocolo TCP/IP, né? Naquela época ele tornou-se oficial, sendo obrigatório estar em todas as máquinas, ou seja, todos os fabricantes tinham que se adequar a isso. Em 1986 surgiu um outro amigo nosso que está aqui com a gente até hoje, que é o DNS, né? O Domain Name System, usado para conversão dos endereços IP para um endereço de domínio. Isso a gente vai falar mais à frente, vai falar sobre ele, mas eu quis ressaltar que ele está presente na nossa vida desde 1986. 1990 teve um outro precursor, né, que foi o fim da ARPANET. A ARPANET ali acabou e foi assumida no outro lado do mundo. O governo francês desenvolvia um projeto chamado Minitel, uma rede pública de computação de pacotes baseada num conjunto de protocolos chamado X.25, que usava circuitos virtuais, terminais baratos e modems embutidos, porém de baixa velocidade. Disponibilizava sites, listas telefônicas e outros. Havia também sites particulares onde eram pagas taxas, né, pelos usuários conforme o tempo de uso. Em 1990, a Minitel já oferecia 20 mil serviços diferentes e já era usada por mais de 20% da população francesa. Isso em 1990 já, né? Aí um fato interessante é que a grande rede de computadores na França já estava presente nas empresas, no comércio, nas residências 10 anos antes dos norte-americanos. Então a gente pensa que toda a evolução tecnológica foi trazida pelos americanos, mas não, já existia isso 10 anos antes na França, né? Então os franceses já estavam à frente. Na década de 1990, a ARPANET, como eu falei, ela deixou de existir. A Milnet e a rede de dados de defesa passaram a controlar a maior parte
do tráfego do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E a NSF-Net passou a ser o backbone de conexão entre os Estados Unidos e todas as redes do exterior, mas perdeu seu valor comercial em 1995, porque essa tarefa se tornou para a gente, se tornou para os provedores de acesso à internet. Então, nessa época começou a surgir os provedores de acesso à internet em todo o mundo. O destaque da década de 90 foi o funcionamento do nosso amigo WWW, ou World Wide Web. Nos lares, as empresas de milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo para fins comerciais, bancários, empresariais, educacionais e para a própria diversão. A web foi inventada no CERN, Centro Europeu de Física Nuclear, por Tim Berners-Lee, no período de 1989 a 1991, baseadas em trabalhos realizados por Bush e Ted Nelson, respectivos nas décadas de 40. Berners-Lee e seus companheiros desenvolveram então as versões iniciais do HTML e do HTTP, em um servidor web e um navegador. Em 1990, chegou a internet no Brasil. O Brasil entrou na rede em 1990, criando a RNP, Rede Nacional de Pesquisas. Em 1992 foi criada a Internet Society e já existiam 200 servidores web em operação no Brasil. Nesta época, as pesquisas estavam mais voltadas para o desenvolvimento de browser, porque na época não tinha um browser com interface gráfica, só tinha CLI. Pensa que lindo, hein? Era toda a navegação via CLI. Por exemplo, Max Anderson, com a versão beta do GUI Mosaic em 1993, e James Becker com o Mosaic Communication em 1994, que mais tarde se tornou a Netscape, que foi um grupo que foi precursor também. E também nessa época a Embratel disponibilizou o acesso à rede às empresas e usuários particulares. Vale ressaltar e vale parabenizar, que a Embratel, que é uma operadora gigante até hoje, está aí desde o início que começou a parte de internet no Brasil. Quando se ouviu falar em internet no Brasil, a Embratel estava lá. Em 1995, os estudantes usavam diariamente os browsers Mosaic e o Netscape para navegar, e pequenas e grandes empresas começaram a utilizá-los para transações comerciais, já existindo 10 milhões de servidores na época, em 1996. E 1996 foi o ano, foi onde tudo iniciou, todo mundo começou, foi onde tudo começou a mudar, Em 1996, Titio Bill, a Microsoft, entrou com tudo na web, com o browser Internet Explorer, que vem nos auxiliando, nos passando raiva desde 1996. Com o desenvolvimento, avançava cada dia e iniciavam as pesquisas por roteadores, por roteamento de alta velocidade, para redes locais e recursos como comércio eletrônico de imagens, multimídias e outros. Depois de 1996, para finalizar aqui, os artigos sobre o histórico das redes de computadores, com a enorme evolução do serviço em redes, tanto em empresa como os lares, surgiram as redes internet, que são redes Ethernet, que são redes locais, redes intranet, que são redes locais ligadas à grande rede mundial, muito utilizados pelas empresas hoje para diversos fins, como comunicação com filial, comunicação entre setores, através de um sistema em rede. E eu posso falar que a partir da era 2000, a gente que é dessa geração 2000, a grande rede formada por redes menores e hoje o componente mais importante na área da comunicação, a popular e grande rede global de computadores e internet. Ainda não parou de crescer e com certeza não parará, pois o número de usuários, tanto para fins empresariais como pessoais, aumenta a cada dia, pois hoje o custo para aquisição ou acesso a uma rede é menor e tende a ficar cada vez mais barato, e ainda maiores dificuldades, condições técnicas. Não podendo esquecer
que a grande rede ainda continua com os três protocolos iniciais, TCP, IP e UDP, criado no fim da década de 70. A rede sempre irá mudar, porque cada dia surge uma demanda nova. Hoje, isso é uma coisa que a gente vai ver muito no dia a dia. Muitas vezes os clientes falam: ah, mas eu utilizava 2 megas de internet e dava para mim usar. Ah, por que eu vou precisar de 100 hoje? Por que eu vou precisar de 1 GB de internet? Porque tudo muda, pessoal. As demandas vão mudar do tempo. Antigamente, quando a gente tinha 1 mega de internet, a gente via um vídeo a 144p e achando que era o top da resolução. Hoje em dia ninguém quer ver mais. Hoje em dia todo mundo quer assistir um filme em 4K, quer ver uma live em alta definição, quer ver um conteúdo em alta definição. Então as necessidades mudam. E quem vive na vanguarda da tecnologia sabe disso, né? Que a tecnologia ela é uma coisa que só tende a crescer. A gente tem que evoluir de acordo com a tecnologia. Quem trabalha com tecnologia tem que saber que todo dia você tem que estudar. Tem que saber que você tem que atualizar. Você tem que correr atrás de um conteúdo novo. E a internet é tudo isso, né? Então sempre vai mudar, as demandas sempre vão crescer. E se formos sempre analisar, as demandas crescem, mas elas sempre têm as mesmas bases. A gente tem sempre a base dos blogs, as bases dos vídeos, dos chats, MSN, pesquisas, sites de relacionamentos, entre outros. Que isso são as bases do início da internet e vai ser as bases da internet por muitos e muitos anos. Claro que a cada ano entra um novo serviço, a cada ano vai se agregando mais um valor, mas sempre essa vai ser a base, o início. Pessoal, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. A gente vai falar de classificação de redes. O que é isso, Paulo? O que é classificação de redes? Pessoal, devido à grande expansão das redes, né, as grandes criações das redes, a gente teve que classificar de acordo com a extensão geográfica. Então existem algumas siglas, algumas classificações que é importante vocês saber, né, que vocês lidam com umas durante o dia, você tem que saber aquilo que você está falando. Pessoal, o intuito do nosso curso, do nosso treinamento, não é apenas você saber configurar, você entender o que você está configurando. Então, para isso, a gente vai mostrar algumas siglas que vocês vão ver, que são relacionadas à classificação de redes, para que na hora que você veja, na hora que você leia num roteador, numa antena, você saiba o que você está configurando e para que serve. Então vamos lá, pessoal, na parte de classificação de rede. Então, devido ao grande crescimento das redes, teve-se a necessidade de classificar de acordo com a extensão geográfica. Vamos lá, a primeira, SAN, Storage Area Network. O que é isso? O Storage Network, ou rede de armazenamento, diferencia-se de outras formas de armazenamento em rede, pelo modo de acesso de baixo nível que elas apresentam. O tráfego de dados nessas redes é bastante similar àquelas usadas internamente em DIS, como ATA e CSI. Pessoal, a rede de classificação tipo SAN é uma rede de storage, é uma rede que fica local para armazenamento de dados. É uma rede que liga um storage a outro, né, a parte de armazenamento. Outra conhecida de vocês é essa, a parte de LAN, Local Area Network. O que é a parte de LAN, Paulo? É a LAN que queima da antena? É a LAN do roteador? A LAN, pessoal, é a sigla que se refere a uma rede de área global. Em computação, consiste em uma rede de computadores utilizada na interconexão de equipamentos, processadores, cuja finalidade é a troca de dados. Para ser mais preciso, é um conjunto de hardware e software que permite a computadores individuais estabelecerem uma comunicação entre si, trocando e compartilhando informações e recursos. Essas redes denominadas locais, por cobrirem uma área bem limitada, que é até 100 metros de cobertura. Depois disso, pessoal, a gente tem a WLAN. O que é a WLAN? A gente vê isso muito em roteadores,
A WLAN é uma rede LAN, como a gente falou, é uma rede local, só que ela é uma rede sem fio, né? Um Wi-Fi, digamos. É uma rede local que usa onda de rádios para fazer a conexão dos dispositivos presentes nessa WLAN. Pessoal, depois disso a gente tem uma que não é tão comum a gente falar, mas a gente usa muito. É uma rede PAN, uma rede PAN. O que é isso, hein? É uma rede de área pessoal, é uma rede doméstica. Por exemplo, é uma rede que você conecta dispositivos que estão bem próximos, como um mouse Wi-Fi, um mouse Bluetooth, uma webcam Bluetooth. São uma rede privada, né? Uma personal area network, uma rede privada entre um dispositivo e outro. Há classificações que um roteador em cima da sua mesa que conecta só seus dispositivos da mesa é uma rede PAN, mas eu prefiro definir que sejam as redes que interligam os dispositivos ao outro. Uma outra que a gente não vê muito, mas é muito importante, é uma MAN. A MAN significa Metropolitan Area Network, ou seja, rede de área metropolitana. São projetadas para interconectar sistemas de cidades próximas ou de uma região metropolitana. Esse tipo de rede é caracterizada por ter um alcance maior que a LAN. Além disso, apresenta uma boa relação custo-benefício, pois oferece uma relação melhor que as redes WAN por um custo semelhante à rede LAN. A MAN, pessoal, a gente pode definir como a rede do nosso provedor dentro daquela cidade. Por exemplo, os nossos POPs dentro da nossa cidade fica dentro de uma rede MAN, porque ele está dentro de uma rede, dentro de uma área metropolitana. É nossa rede, mas ela fica dentro da nossa mesma cidade, certo? A WMAN segue o mesmo percursor, é a mesma parte da MAN, só que é uma rede sem fio, de maior alcance do que a WLAN. Ela não é um Wi-Fi. É por exemplo, um ponto a ponto entre um POP seu está dentro de uma rede WMAN. E essa que é muito falada, pessoal. WAN. O que é o WAN, né? O que é o WAN do seu roteador? A WAN é uma rede de longa distância, uma rede de área alargada. É uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica, com frequências de um país ou um continente. Ou seja, é aquilo que a gente vem falando, é a rede mundial de computadores. É o que se conecta entre um país e outro. É uma WAN. E a WAN, essa eu achei muito interessante colocar, que é uma rede de longa distância sem fio. Que é uma tecnologia que as operadoras de celulares utilizam para criar sua rede de transmissão CDMA, GSM e etc. Então é uma rede, o 3G, o 4G, são classificadas como uma WAN. Existem outras, pessoal. Se eu fosse falar de todas, eu ia ficar um bom tempo falando de todas. Existem outras, porém essas são as mais utilizadas. Certo? Pessoal, agora a gente vai mudar um pouco, a gente vai falar sobre topologia de rede. O que é a topologia de rede? Todo provedor, toda rede, ela existe uma topologia. É uma forma que você escolhe trabalhar. Eu coloquei algumas que são usadas em cenários de provedor, algumas que são usadas em cenários de empresas, e eu vou tentar explicar, e vocês vão, através disso, vocês vão entender como que é o seu provedor trabalha, o provedor que você trabalha faz a topologia da sua rede. Isso é definido de acordo com cada caso. Não tem como eu falar que a topologia X é melhor, que uma Y é melhor. Tudo depende de cada caso. Vamos começar pela minha preferida, mas não estou falando que é a mais certa. Eu estou falando que é a minha preferida. É a topologia de rede em anel, que consiste em estações conectadas através de um circuito fechado em série. O anel
não interliga as estações diretamente, mas consiste em uma série de repetidores ligados por meio físico, sendo cada estação ligada a esses repetidores. É uma configuração em desuso. Então, pessoal, eu coloquei como nosso curso é focado em provedor, eu coloquei uma imagem do monitoramento de um provedor, que é inclusive do provedor que eu trabalho, que vai representar uma rede anel. Eu tenho os POPs, todos os meus POPs têm duas saídas, e você pode ver que ele faz um anel meio quadrado aí, mas ele forma um anel, onde qualquer ponto desses do meu anel rompa, o outro lado assume completamente. Essa é uma topologia anel. Por exemplo, a estação A, ela não é interconectada com a estação D, mas elas todas estão interconectadas através de um anel. Então é uma topologia bacana de trabalhar, é uma topologia que dá para trabalhar de forma roteada, dá para trabalhar de forma de layer 2. Então é uma topologia que eu gosto muito, porque redundância é vida. A segunda que eu vou falar aqui, que também é bastante utilizada em provedores, é uma rede em estrela. É uma topologia que é caracterizada por um elemento central, um hub, um switch, ou um RB, ou um Cisco, um Huawei, que gerencia o fluxo de dados da rede, estando diretamente conectado ponto por ponto. Cada nó, daí surge a designação estrela. As informações trafegam na rede de um host para outro. Toda informação é enviada de um nó para outro. É enviada primeira ao dispositivo que fica no centro da estrela. Portanto, os dados não passam por todos os hosts. Aí você pode ver, né, que nesse cenário aí tem um POP principal que sai para outros dois POPs grandes que ramificam para outros POPs menores que também podem ramificar para outros. Esse aí é um exemplo de topologia de estrelas. Lembrando que eu trouxe dois monitoramentos de redes diferentes, né, nesses dois exemplos. Mais para frente a gente vai falar sobre alguns monitoramentos, mostrar alguns exemplos das formas de monitoramentos de rede de provedor. A próxima rede é uma rede que não é utilizada muito hoje em dia. Já foi muito utilizada, mas hoje em dia não é muito utilizada. É a rede em barramento. A rede de barramento é uma topologia de rede em que todos os computadores estão ligados por vários cabos e vários barramentos físicos de dados. Apesar de os dados não passarem por dentro de cada um dos nós, apenas uma máquina pode escrever no barramento num dado momento. Todas as outras escutas. Isso é um modelo de comunicação half duplex, ou seja, o ponto A vai falar com o ponto D, todo mundo tem que esperar o ponto A falar, para o ponto D escutar, para a informação voltar. E se qualquer parte do barramento rompa, para a comunicação. Essa rede era utilizada na época que utilizavam muitos hubs. É uma rede bem antiga, uma forma de topologia de redes bem antiga, que não se é comum ver a utilização hoje, ainda mais em um provedor de acesso à internet. Hoje vamos para a queridinha da galera aí que é no momento, que é a rede mesh, né? A rede mesh ou rede de malha é uma alternativa do protocolo 802.11, que é o protocolo de rede Wi-Fi, para diretrizes de tráfego de dados e voz além das redes acabam uma infraestrutura wireless. Uma rede mesh, pessoal, é uma rede que é muito utilizada pelos Twibs, Deco. É uma rede que você instala um AP, né, central, que tem a tecnologia mesh, e você instala outros repetidores mesh que vão repetir a rede, aumentando a alta performance e também mantendo a qualidade do sinal Wi-Fi. É uma rede interessante, é uma rede nova e é uma rede que tem sido utilizado muito. Dessa maneira, é possível transmitir mensagem de um nó de rede a outro por diferentes caminhos. Mais uma rede P2P, peer-to-peer. O que é a rede P2P? A rede P2P é uma arquitetura de redes de computadores onde cada um dos pontos ou nós de rede funciona tanto como cliente quanto como servidor, permitindo o compartilhamento de serviços e de dados sem a necessidade de um servidor central. Uma rede P2P ou peer-to-peer
é mais conveniente para o armazenamento de objetos imutáveis. Seu uso em objetos mutáveis é mais desafiador. Pessoal, o P2P, resumindo, é uma rede como um torrent da vida, como a parte P2P da Intelbras para acesso de câmeras. É uma rede que tem uma configuração ponto com ponto sem ter a necessidade de um servidor central. Tem algumas particularidades, tem alguns riscos, é bom tomar cuidado. Mas é uma rede que é muito utilizada por clientes de provedor e é importante você saber o que é para você poder ajudar e dar suporte. Pessoal, agora a gente vai falar sobre tipos de meio de transmissão. O que é o meio de transmissão? Os meios de transmissão são as formas que se tem, é o meio físico que se tem para transmitir um dado de um ponto A a um ponto B a um ponto C. Existem diversos tipos de meios de transmissão. Eu quis listar alguns que são muito usados, outros que já foram muito usados, para que na hora que você fale com o cliente, você fale da forma correta, você explique da forma correta, para ajudar e para facilitar a vida do cliente. E também para você ajudar aquele colega seu que está no campo, para instruir ele, para você saber os tipos de e-mail, como falar. Vamos lá. Pessoal, o primeiro dele é o cabo TP. Esse não tem como falar. O cabo TP é o mais tradicional nas redes de computadores. É o cabo que se liga em computadores, suítes, roteadores. É o cabo que muitas das vezes leva o RJ45 na sua ponta. Esse aí é o tradicional, é o cabo de rede, cabo TP, cabo de rede. Mas o certo é falar é cabo UTP. Pessoal, não é que você vai falar para o cliente, não é que você está falando com o cliente ou com o técnico que você vai usar o nome errado. Se o nome é cabo de rede, é cabo UTP, você fala cabo UTP. Aí o técnico vai te perguntar: o que é cabo UTP? Você vai falar o cabo de rede, vai explicar para ele, para que as pessoas utilizem a nomenclatura correta, para facilitar. O segundo é um cabo coaxial. O cabo coaxial já foi muito, mas muito utilizado na vida dos provedores. Na época ali, quem instalou internet 2.4, quem teve internet 2.4, descia um cabo coaxial das antenas, ligava numa plaquinha direto no computador. Mas é um cabo que ainda é muito utilizado ainda. É o cabo que liga, por exemplo, um pigtail de um rádio a uma antena, por exemplo, um Airfiber numa antena da Ubiquiti, uma Mimosa numa antena da Algecom. É aquele cabo de cobre que interliga, tá? Então esse é chamado cabo coaxial, tá? Aí tem as nomenclaturas de pigtail, por exemplo, tem o pigtail coaxial SMA, SNB, então RGC, então tem as nomenclaturas corretas. Mas o cabo coaxial é aquele cabozinho de cobre que é utilizado. Fibra ótica, eu acho que esse aí ninguém conhece. A fibra ótica, ela fez só a revolução da internet. É um cabo feito, por um filamento de vidro transparente e com alto grau de pureza. Com meio físico, seu diâmetro é tão fino quanto um fio de cabelo humano e permite carregar milhares de informações digitais sem perdas significativas ao longo caminho, a grandes distâncias. Uma outra parte aí é o cabo de par metálico. Pessoal, esse aí já foi muito, mas muito utilizado. É uma forma pioneira de transmissão de redes. Consiste em um cabo de cobre, muito utilizado nas grandes redes telefônicas, É a famosa internet a cabo que o pessoal instalava. Tem o cabo par metálico, passava a parte de telefonia, passava a parte de internet. Então é um cabo precursor. Depois disso a gente tem a rede sem fio, que é a oitava maravilha do mundo, Como são conhecidos o Wi-Fi, a parte Wi-Fi, rede por infravermelho, que é a rede como funciona controle de televisão, controle de videogame. Rede por micro-ondas é uma rede que todo mundo às vezes vê o nome ali, se assusta no falar. A rede por micro-ondas, todo mundo que trabalha no provedor ouve uma frase assim: eu não vou fazer esse enlace no 5.8, eu vou usar um rádio digital. O rádio digital
é a rede por micro-ondas. É um rádio mais estável, tem uma capacidade legal de banda e tem as suas particularidades que traz uma estabilidade maior que uma rede por rádio. Por quê, Paulo? Porque ele opera em radiações que são não restritas, radiações que a gente tem que legalizar o canal, tipo em 4 GHz, 6 GHz, 7 GHz, 8 GHz e 11 GHz. E a rede por rádio, né, que são os nossos rádios 5.8, 2.4, eles operam em radiação restrita, né? Eles podem operar só o 2.4, né? De 2 GHz até 2.4 GHz, de 5 GHz e agora com a nova nomenclatura da Anatel até 6 GHz. Então a rede por rádio é a transmissão wireless dentro dessas frequências. E a rede via satélite é a rede que vocês já estão acostumados a ver em zonas rurais, é uma rede que tem um satélite e é transmitida para as antenas dos clientes. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui hoje para não ficar um vídeo muito extenso que vai cansar a cabeça de vocês, vai cansar o conteúdo. E na próxima aula a gente ainda vai voltar falando algumas partes de fundamentos de redes para logo a gente começar a ingressar mais na parte do foco do curso, que é o suporte para o provedor. Eu espero que todos tenham gostado, espero ver todos aqui novamente. Peço a ajuda de vocês, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal da Network Consultoria. Qualquer dúvida, meus contatos vão estar na descrição do vídeo, pode me chamar, o que eu puder ajudar vai ser de bom coração a todos vocês. Então eu espero vocês na próxima aula, espero que tenham gostado e até mais, pessoal. Grande abraço.